Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de cálculo 3, aqui é o professor Arthur Fassoni falando e no vídeo de hoje a gente vai fazer um exemplo, um exercício de campos vetoriais, ok? Então é um exemplo bem aplicado à física, ok? Acho que vai dar para vocês terem uma boa noção das definições que a gente viu no vídeo de teoria. Então vamos ver o exemplo. Na superfície da Terra, a força gravitacional aponta para baixo e pode ser descrita pelo campo vertical F igual a menos mgk. Assim, F é o gradiente de f de xyz igual a menos mgz. Vamos ver isso se é verdade mesmo. Portanto, F é menos o gradiente da função P igual a mgz, que é a energia potencial gravitacional. Encontre as trajetórias de F. No mesmo desenho, esboce F, suas trajetórias e suas curvas equipotenciais. Muita coisa aqui nesse exemplo, né? Então vamos começar aqui fazendo um desenho. Ok? Você tem um chão aqui, certo? Da superfície da Terra. E você está numa altura não muito grande, ok? E se na superfície da Terra que você está numa altura aqui relativamente pequena. Tá? O exemplo B vai focar em alturas ou altitudes grandes quando você considera o espaço, né? Aí você vai ter uma força radial. Aqui a gente vai considerar a gravidade como um campo vertical. Então, quem que é o campo? Né? Você tem F de XYZ igual a 0, 0 menos mg. Então a força gravitacional ela aponta para baixo em todos os pontos e ela tem o mesmo módulo, ok? Era para ter o mesmo módulo, tudo bem? Aqui, tudo bem? Então você tem esses vetores aí, tá? A gente está desenhando só em duas dimensões, a altura, né? Z aqui. Mas é como se esse chão aqui fosse o plano XY, tá? Então, XY aqui. O campo é o mesmo. Tudo bem? Ele fala que a F é o gradiente da Fzinha ali, né? Então, vamos ver. Quem é, né, essa Fzinha aqui? F de XYZ igual a menos mgz. Então, quem que é o gradiente dela? Você deriva ela em relação a x, a y e a z. Então, isso aqui dá 0, 0. Derivada disso aqui em relação a z é menos mg. Então, de fato, isso aqui é o f de xyz. Então, aqui a gente já ganhou de graça uma função potencial para o nosso campo. Tá claro? Quem que são as trajetórias do nosso campo? Né? Observe, além disso, né, que essa função fzinha é menos p de xy, antes de ver as trajetórias. Então, a gente tem que Fzão é menos o gradiente de P de XY, Z, onde o P de XYZ, né, é mgz, energia potencial gravitacional. Então, em cada altura Z aqui, ó, nessa altura Z, você tem uma energia potencial gravitacional, nessa altura Z1. Nessa altura Z2, você tem uma outra energia potencial gravitacional. Vamos ver já isso aqui. Né? Quem são, antes de achar as trajetórias, quem são as curvas equipotenciais? São f de xyz, você iguala o potencial a uma constante. Ok? Quem que é o f de xyz? Menos mgz, igual a constante. Então, a gente pode falar também que mgz é igual a constante. Então, quem que são as curvas potenciais? Equipotenciais. Elas possuem a mesma energia potencial gravitacional. Tá claro? Em particular, a gente pode falar que Z é uma constante. Todas essas constantes aqui são diferentes, tá, gente? Eu estou
multiplicando por menos, trocando, dividir por mg aqui é uma nova constante. Então z é constante, mesma altura. Então quem que são as curvas equipotenciais? São essas retas aqui, ó. Certo? Observe que o campo ele é perpendicular, né? O campo é totalmente vertical e as retas aqui são horizontais. E elas são as curvas equipotenciais. Todo mundo nessa mesma altura Z2 tem a mesma energia potencial, mgz2. Nessa altura Z1 tem a mesma energia. Nessa outra aqui tem a mesma energia. E assim por diante. Bom, voltando ao vídeo aqui, pessoal. No início alguém bateu na porta aqui, agora o telefone tocou. Tá difícil de concluir o vídeo. Mas, então você tem as curvas equipotenciais aqui, que são de mesma altura e mesma energia potencial, tá claro? Se um objeto está aqui, ele tem uma energia potencial menor do que esse aqui, tá claro? Agora, quem que são as trajetórias? Bom, se você pensar que o campo está sujeito a essa força aqui, né, você já imagina que, assim, que o objeto está sujeito a essa força dada pelo campo. Se você soltar um objeto daqui, ele vai cair. Sobre o objeto daqui, ele cai. Soltar daqui, ele cai. Você imagina, né, que as trajetórias sejam retas horizontais. Bom, vamos ver retas verticais, desculpa. Vamos ver quem são as trajetórias. A gente tem que ter x' de t igual a p de x de t, y de t, z de t. Y' de t igual a q de x de t, y de t, z de t. E z' de t igual a r de x de t, y de t, z de t. Ok? Quem é p, q e r? 0, 0 menos mg. Então isso é 0, isso é 0, isso é menos mg. Então quem que é o x de t? Se a derivada de x em relação a t é constante, é 0, então x de t é constante, igual a x0. O y de t, a mesma coisa, y0. Quem que é o z de t? Quando você integra isso aqui, é menos mg em relação a t. É t mais uma constante. Quando t é 0, né, o z de 0 é uma constante, então a constante vai ser o z0. Então quem é as trajetórias r de t? É x0, y0, z0 menos mgt. O que significa isso? Quando você solta um objeto de uma posição aqui, ó, aqui você tem uma posição x0, y0, z0. Você solta ele, não vai mudar nem a coordenada x nem a y dele, certo? E a coordenada z vai diminuir linearmente aqui, certo? Observe que essa aqui é a trajetória do campo, tá? Não é a trajetória de uma partícula, porque a gente sabe que o g vai ser a aceleração, mas é a trajetória que vai descer aqui, ok? Observe que quando z0 é igual a mgt, ou seja, quando t é igual a z0 sobre mg, você tem que o r de, vou chamar isso aqui de t barra, é x0, y0 e 0. Então é onde o seu campo, ele, o seu objeto, esse aqui é um instante, o t barra é um instante onde o seu objeto bate no chão, tá? Nessa trajetória aqui, essa trajetória aqui não é a trajetória física, mas é a trajetória matemática do campo, tá? Por favor, não confundam isso. Ok? Nesse exemplo aqui agora, a força gravitacional aponta para o centro da Terra porque você está no espaço. Então você está numa escala onde a Terra está aqui e a força gravitacional aponta para o centro da Terra. É uma força radial, tá claro? E ela é dada por isso aqui. XYZ vezes esse cara aqui que é Mzinho, Mzão, Gzão, vezes aquele cara ali. Verifique que sua magnitude é proporcional ao quadrado da distância. Então o que vocês vão ter que fazer aqui é calcular a norma de f e ver se isso aqui é proporcional ao inverso do quadrado da distância. Ou seja, se ele é inverso, proporcional, né,
Essa aqui é o inverso da distância, o quadrado é esse cara aqui, tá? Verifique que F é um campo gradiente, tá? Então vocês vão ter que responder a pergunta: F é igual a um gradiente de uma função fzinha aqui, tá claro? Ou seja, P igual a fx, Q igual a fy e R igual a fz. Vocês têm que verificar isso, né? Vocês têm que procurar uma fzinha tal que isso acontece, tá? Então vocês podem fazer esse exercício aí usando as ideias do vídeo, do exemplo, tá? Um vídeo da teoria, desculpa. O vídeo da teoria, assistam ele e resolvam esse exemplo aqui. E quem que vão ser as trajetórias do campo? Só vou adiantar aqui, né? A gente imagina que as trajetórias do campo sejam retas passando pela origem, certo? Porque se você deixar um objeto sujeito à ação do campo aqui, ele vai se movimentar até a origem, ok? E quem que vão ser as curvas equipotenciais nesse caso? As curvas equipotenciais vão ser circunferências, certo? E essas circunferências vão ser um conjunto de todos os pontos que estão numa mesma distância do centro da Terra. Então, portanto, eles têm a mesma energia potencial gravitacional. Não essa energia aqui, mgh, mas uma energia diferente por causa, né, que agora você está considerando numa escala onde a Terra é redonda, que é de fato verdade, né? Nessa escala aqui, você estava tão próximo da superfície da Terra que você pode aproximá-la para uma constante, tá claro? Bom, então eu só dei as ideias aqui desse vídeo. Tentem achar a função potencial nesse caso aqui, tentem calcular a norma do campo e fazer isso aqui, tá? E uma pergunta, né? Quem que é essa fzinha aqui do ponto de vista físico? A função potencial ela vai ser menos o potencial gravitacional, né? Quem que vai ser o potencial gravitacional aqui, tá? Pense um pouquinho sobre esse exercício aí. É isso e até o próximo vídeo.